Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre hipotireoidismo. Para vocês entenderem sobre hipotireoidismo, nós temos que resgatar alguns conceitos da fisiologia. A tireoide ela faz parte de um eixo endócrino metabólico, onde o hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, que estimula a adenohipófise a produzir um hormônio chamado TSH, que estimula a tireoide a produzir os hormônios T4 e T3. Os hormônios T4 e T3 são hormônios responsáveis por regular o nosso metabolismo. Então, eles que mantêm o nosso metabolismo estável. Quando T4 e T3 estão baixos, eles emitem sinais fazendo um feedback positivo para estimular tanto o hipotálamo quanto a hipófise a produzir mais hormônios, estimulando a tireoide a produzir mais T4 e T3, assim assumindo a homeostase do organismo. Quando os hormônios T4 e T3 estão elevados, eles fazem um feedback negativo, inibindo o hipotálamo e hipófise, assim diminui a produção de T4 e T3, tentando trazer esses níveis à normalidade. Bom, e o que seria o hipotireoidismo? Nada mais é do que uma hipofunção da glândula tireoide, ou seja, a tireoide funcionando de forma mais lenta do que deveria. Sendo assim, ela vai produzir menos T4 e T3, que são hormônios responsáveis pelo nosso metabolismo, então o nosso metabolismo estará desacelerado. Tá? Vocês não precisam decorar nenhum sinal e sintoma, é só fazer o raciocínio de um metabolismo lento. Por exemplo, é um paciente que vai ter uma lentidão do raciocínio. É um paciente que vai ficar mais apático, mais quieto na dele, não vai ter muita vontade de interagir com as pessoas. É um paciente que pode evoluir para depressão. Então, todo paciente que estiver deprimido, você tem que investigar hipotireoidismo, porque essa pode ser a causa da depressão dele. É um paciente que pode chegar num nível tão grave que ele fica em coma, tá? Ele não responde. Do ponto de vista cardiovascular, é um paciente que vai ter o coração desacelerado. Então, ele vai ter frequência cardíaca mais baixa, ele vai ter uma bradicardia. A pressão tem uma questão curiosa. Como ele tem uma bradicardia, ele vai aumentar o tempo diastólico. Então, a pressão diastólica desse paciente vai ser um pouco mais alta. Só que a pressão sistólica vai ser menor, porque é um coração que tem um débito cardíaco menor. Então, você faz uma coisa que a gente chama de hipertensão convergente. É o paciente que aproxima a pressão sistólica da diastólica. Você vai ver o paciente está com 130 por 100 de pressão. É uma pressão que sugere hipotireoidismo. Quando você desce mais para o trato gastrodigestivo, tá? O paciente ele vai ter uma lentidão de todo o trânsito gastrointestinal. Então, é um paciente que vai ter plenitude, qualquer coisa que ele comer vai ter uma dificuldade de descer, o esvaziamento gástrico vai ser menor. Então, é aquele paciente que vai ficar empazinado com facilidade, ele pode ter muitos gases, distensão abdominal por redução da peristalse, pode ficar muito nauseado ou, por vezes, vomitar, tá? Por redução do esvaziamento gástrico. Ele pode se tornar um paciente muito constipado, porque os movimentos peristálticos do intestino estão lentificados, então dificulta a evacuação e a eliminação das fezes. Quando você pensa em outros sistemas, por exemplo, pele e fâneros, é um paciente que vai ter pelos mais finos, tá? Dificuldade de desenvolver pelos. Tem uma característica muito interessante, que é uma rarefação de pelos aqui na parte distal da sobrancelha. A gente chama isso de madarose, é extremamente sugestivo de hipotireoidismo. Quando você olha para as unhas dos pacientes, são unhas rachadas, com facilidade de quebrar. Tá? Então, todo paciente que tiver essa característica, é bom investigar hipotireoidismo. Quando você pensa no metabolismo de uma forma geral, tá? É um paciente que ele vai ganhar peso com facilidade, porque o metabolismo está lento. Ou seja, é um paciente que tem dificuldade de queimar gordura, é um paciente que tem dificuldade das reações enzimáticas. Então, é um paciente geralmente sobrepeso ou obesidade. Ele vai estocar mais energia, ele vai estocar mais colesterol. Então, é um paciente que faz dislipidemias importantes. Tá? Apesar dele ter esse ganho de peso com facilidade, geralmente é um paciente que não tem muito apetite, porque o metabolismo dele está lentificado. Então, ele também não sente muita fome. Então, tudo isso são sinais que indicam um hipotireoidismo, uma redução do metabolismo do seu paciente. Quando você fala de temperatura, é um paciente que não tem a velocidade normal das reações enzimáticas do corpo, da produção normal de citocinas. Então, o paciente tem dificuldade de produzir calor. Ou seja, é um paciente que sente muito frio, ele não tolera muito bem o frio. Então, você junta todas essas características, você obrigatoriamente tem que investigar hipotireoidismo. Bom, agora que a gente já matou o quadro clínico do nosso paciente, como é que a gente faz o diagnóstico?
O diagnóstico ele é puramente laboratorial. Tá? Na maioria das vezes, você vai fazer um exame de check-up completo no seu paciente e vai acabar detectando as alterações hormonais. Então, acaba sendo um diagnóstico mais por um achado e não uma investigação direta propriamente dita. Mas, em alguns casos, você suspeita por conta da lentidão do metabolismo, acaba solicitando os exames e confirma. E quais seriam essas alterações? Vocês têm que entender que existe uma classificação que subdivide o hipotireoidismo em 3 tipos: o primário, o secundário e o terciário. Tá? Como é que é feita essa divisão? O hipotireoidismo primário, ele significa que primariamente a doença está na glândula, ou seja, a doença está primariamente na tireoide. Por algum motivo, a tireoide não está funcionando bem. O secundário, a doença está na adenohipófise. E o terciário, a doença está lá em cima no hipotálamo. O hipotireoidismo primário, ele é disparado na frente o mais comum. Então é esse que vocês precisam saber, porque é esse que vocês vão ver no seu dia a dia. O secundário e o terciário é importante saber que existe, tá? Mas não vai ser o dia a dia de vocês. Então foca no hipotireoidismo primário. Então como é que funciona? O hipotireoidismo primário, por algum motivo, a glândula tireoide não está funcionando bem. A glândula tireoide não funcionando bem, ela vai liberar pouco T4 e pouco T3. Então você já sabe que no exame laboratorial, T4 e T3 baixo. Quando T4 e T3 estão baixos, eles fazem feedback positivo, lembra do eixo? Faz o feedback positivo, estimula hipotálamo e hipófise a produzir TRH e TSH. Então, TRH e TSH elevados. Na prática, a gente dosa como mais sensível o TSH, que ele é barato, fácil de ser dosado e é o que altera mais rápido. Então, TSH elevado sugere hipotireoidismo primário. E quando se fala dos hormônios da tireoide, a gente dosa o T4 livre. Vamos tentar entender o porquê. O T4 ele tem duas divisões. Ele pode ser dosado na sua forma livre e na sua forma total. O T4 livre é simplesmente o hormônio que foi produzido na tireoide, liberado na corrente sanguínea e ele está solto lá. O T4 total é o hormônio que foi liberado da tireoide na corrente sanguínea, ele se ligou a alguma proteína e você pega esse bolo todo, T4 que está solto e T4 que está junto a alguma proteína, soma tudo e chama de T4 total. Por que o T4 total ele não é bom? Porque como ele é ligado a várias proteínas, uma parte dele, você acaba perdendo a confiabilidade do exame. Porque se você tiver qualquer distúrbio das proteínas, você vai alterar o T4. Então, por exemplo, você tem uma hipoalbuminemia grave, caiu muito a albumina. Tinha uma grande parcela de T4 ligada à albumina. Ele vai cair também. Então você vai ter um T4 total baixo às custas de uma albumina baixa. E não porque a tireoide está ruim. Então assim, T4 total, gravem isso, não serve para o diagnóstico. Tá? T4 total, na minha opinião pessoal, não serve para nada. Tá? O que vocês precisam saber para a prova, para a prática, para a vida médica de vocês é TSH, T4 livre e T3. Tá? T4 total serve para nada e TRH a gente não dosa. Então, como é que é o hipotireoidismo primário? TSH muito elevado, tá? Porque está sendo estimulado. T4 livre baixo. Pegou esse perfil laboratorial? Já liga o alerta aí, provavelmente é um hipotireoidismo primário. Agora, só comentando do hipotireoidismo secundário e terciário, como é que vai ser a alteração laboratorial? Por algum motivo, você tem uma hipofunção do hipotálamo ou da hipófise, então você vai ter uma diminuição da produção do TRH ou do TSH e, consequentemente, vai estimular pouco a tireoide. Então, o perfil laboratorial vai ser um TSH baixo com T4 livre também baixo. Mais uma vez, isso é extremamente raro, vocês provavelmente vão ver muito pouco, então gravem no primário, tá? Primário é TSH elevado, T4 livre baixo. Fechou? Bom, então a gente já sabe o quadro clínico, a gente já sabe como é que faz o diagnóstico, a gente detectou lá o nosso paciente com hipotireoidismo e agora qual é a causa desse hipotireoidismo? Tá? Existem várias causas de hipotireoidismo primário. Por exemplo, o paciente fez uma cirurgia por algum motivo, alguma cirurgia cervical, retirou uma parte da tireoide, ele tinha um nódulo, ele tinha um câncer da tireoide, tirou parte dela ou ela totalmente, vai evoluir com o hipotireoidismo. O paciente tinha um quadro de hipertireoidismo. Na hora de tratar, ele fez radioablação com iodo, queimou a tireoide toda. Vai evoluir com o hipotireoidismo. Tá?
Mas duas causas que vocês têm que saber, que é o que vocês vão ver aí nas provas e na vida prática de vocês, são Hashimoto e bócio endêmico. O que são essas duas doenças? Vamos falar primeiro do bócio endêmico. O bócio endêmico, ele é um hipotireoidismo primário causado por uma deficiência de iodo. Então você vai ver essa doença em países subdesenvolvidos, você vai ver essa doença em populações muito carentes. Hoje em dia, atualmente no Brasil, existe uma lei que obriga as empresas a colocarem iodo no sal de cozinha. Então, por que eles fizeram isso? Para evitar o bócio endêmico. Então, aqui no Brasil é raro você ver um bócio endêmico, porque todo mundo tem acesso a sal. E o sal é iodado, ou seja, você não vai ter deficiência de iodo. Mas como é que funciona essa doença? A tireoide precisa do iodo para poder produzir seus hormônios, tá? É uma das matérias-primas dos seus hormônios. Então, se você não tem iodo suficiente no organismo, você vai ter um déficit de produção dos hormônios. E aí, por que a doença é chamada de bócio? Pensa aqui comigo. Você tem pouco iodo. Pouco iodo, a tireoide não tem matéria-prima, não produz adequadamente T4 e T3. Consequentemente, ela vai fazer um feedback positivo e estimular muito hipotálamo e hipófise a produzir TRH e TSH. O TSH, além de estimular a tireoide a produzir mais hormônio, ele também estimula o crescimento da tireoide. Por isso que ele é chamado de hormônio tireotrófico, porque ele estimula a atrofia, o crescimento da glândula. Então você tem uma glândula constantemente sendo estimulada porque você não tem iodo para produzir hormônios, seus hormônios estão sempre baixos. Então o TSH está toda hora ali estimulando, ou seja, cresce, você faz um bócio, né, que é aquela tireoide imensa. Então é uma causa de hipotireoidismo com bócio. Perfeito? Bom, e falando agora da causa mais comum de hipotireoidismo em países desenvolvidos. Essa é a causa que vocês vão ver à torta e à direita, tá? É a causa mais comum aí do nosso dia a dia, que é a tireoidite linfocítica crônica de Hashimoto. O que é essa doença? Essa doença é uma doença autoimune. Ninguém sabe muito bem o porquê, mas por algum motivo, os nossos próprios linfócitos T, eles atacam a tireoide e começam a destruir a tireoide. Tireoide sendo destruída, vai, consequentemente, diminuir sua função e acarretar um hipotireoidismo. Mas aqui tem um dado curioso. No início da doença, dependendo da velocidade de destruição da glândula, você pode liberar hormônios de forma excessiva. Porque a tireoide, ela produz os hormônios, ela vai armazenando e vai liberando aos poucos. Então você começa a destruir, você começa a liberar tudo que está armazenado. Tá? Então pode levar a um quadro que é bem raro de vocês verem na prática, mas é interessante saber que existe, que é um quadro de tireotoxicose. Ou seja, na fase inicial da doença, você tem uma tempestade de hormônio tireoidiano na corrente sanguínea, gerando um quadro de hipertireoidismo momentâneo. Nessa doença é chamado hashitoxicose. Tá? Então a tireotoxicose causada pela doença de Hashimoto é chamada hashitoxicose. Isso é uma curiosidade, é raro vocês verem, mas é interessante saber que existe. E como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Você vai dosar o TSH e o T4 livre, então o TSH vai estar elevado, o T4 livre vai estar baixo. E como é uma doença autoimune, você tem autoanticorpos para dosar. O autoanticorpo que é responsável por destruir a glândula é o anti-TPO, ou tireoperoxidase. Então você vai dosar o anti-TPO. Se você tem o TSH aumentado, T4 livre baixo e o anti-TPO presente ou aumentado, está feito o diagnóstico, é Hashimoto. Bom, antes de entrarmos no tratamento do nosso paciente, vamos comentar um caso que é o seguinte. Imagina um paciente que não sente nada e tem o hormônio TSH discretamente aumentado. Esse paciente, teoricamente, você suspeitaria de um hipotireoidismo. Mas é um paciente que está com o TSH não tão aumentado e ele também não sente nada. Então a gente classifica esse paciente como hipotireoidismo subclínico. E nem todo hipotireoidismo subclínico a gente trata, porque repor hormônios da tireoide não é uma medicação isenta de riscos. Então você tem que ser cauteloso com essa indicação. Então qual é a indicação de tratar um hipotireoidismo subclínico? Ou seja, aquele doente que não sente nada. Você vai tratar se o paciente tiver um TSH maior do que 10
ou se o paciente tiver um TSH entre 5 e 10 com alguma outra comorbidade associada ao hipotireoidismo. Por exemplo, dislipidemia, tá? É um paciente muito obeso, é uma paciente gestante, porque na gestante você não pode assumir uma redução do metabolismo porque pode prejudicar o feto. Então, nesses casos, você repõe. Agora, se o paciente tem um TSH menor do que 10, não sente nada e não tem essas comorbidades, não tem indicação de tratar. Bom, e como é que a gente vai tratar o nosso doente? Então, hipotireoidismo tem sintoma? Sempre trata. Hipotireoidismo não tem sintoma? Trata se tiver o TSH acima de 10 ou entre 5 e 10 com aquelas comorbidades que eu citei. E como é que é feito o tratamento? É simples, o paciente não tem uma produção satisfatória do hormônio tireoidiano, a gente vai simplesmente repor o hormônio tireoidiano, está resolvido o problema. É importante investigar a causa, porque em alguns casos a causa pode ser tratada. Por exemplo, no bócio endêmico, você repõe iodo e acabou o problema, o paciente está curado. Tá? Mas tem doenças que infelizmente não tem cura. Hashimoto, por exemplo, é uma doença autoimune que vai destruindo a glândula e infelizmente você não consegue curar essa doença. Então o que você faz é repor o hormônio tireoidiano. Tá? Você almeja um TSH normal, que é entre 0,5 e 5, e você vai aumentando ou diminuindo a dose da sua reposição até chegar nesse alvo. Então não tem muito mistério. Agora, quanto à reposição, qual hormônio você vai fazer? Você pode repor T4 ou T3. O T4, que é a tiroxina, é o hormônio que a gente vai sempre repor. Tá? Por quê? O T4 é um hormônio que ele é bem barato de ser feito no laboratório, é um hormônio que a gente já tem muita experiência em mexer com ele e é um hormônio que ele é facilmente estabilizado. O T3 é a forma ativa do T4. É um hormônio muito instável, difícil manipulação na forma de remédio e pouco laboratório tem experiência com ele. Então, assim, na prática, o que a gente faz é repor T4. O T4 na corrente sanguínea do seu paciente ele vai ser convertido em T3, que é a forma ativa, e vai agir com o seu intuito. Então é basicamente isso. Repõe T4, tem uma série de laboratórios fazendo uma série de marcas e você escolhe a que você tiver preferência. Eu não vou aqui ficar fazendo propaganda, mas é basicamente isso. Você repõe T4 e vai acompanhando pelo TSH do seu paciente. Tá bom? Algum detalhe que você tem que saber. O paciente que tem tireoidite de Hashimoto, como é uma doença autoimune, você tem que ficar de olho com outras doenças autoimunes, porque as doenças autoimunes, elas andam juntos. Então é um paciente que você periodicamente tem que estar rastreando para diabetes tipo 1, tem que rastrear para doença celíaca, tem que rastrear para vitiligo. Então assim, são doenças autoimunes que você tem que ficar de olho nesse seu paciente. E como é uma infiltração linfocitária, você imagina linfócito infiltrando a glândula, linfócito. Em algum momento, esses linfócitos eles podem sofrer uma mutação e se transformar no linfoma. Então, tireoidite de Hashimoto é fator de risco para linfoma de tireoide. Então, tem que ficar de olho nisso. O paciente começou a evoluir mal, a glândula começou a crescer de forma muito rápida, fica de olho, faz um ultrassom, se tiver suspeito, biopsia. Tá? Então, acredito que seja tudo sobre hipotireoidismo de importante. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima aula.